para esse tipo de informação, né? Nas decisões do judiciário, às vezes as partes condenadas têm que depositar uma verba nessas execuções penais. Esses valores são revertidos para entidades. Como é que funciona isso, doutora Rosuíta? Quando as pessoas cometem algum tipo de delito que a pena autoriza, assim como também os antecedentes criminais dessas pessoas autoriza, elas são beneficiadas com previsões legais, né, que nós chamamos, por exemplo, de transação penal ou então de suspensão condicional do processo. E em cada uma delas, quando o Ministério Público oferece esses benefícios, ele oferece sempre a possibilidade dele prestar um serviço à comunidade ou ele fazer uma doação em dinheiro. Quando as pessoas optam por fazer a doação em dinheiro, é que elas depositam, então, esses valores que são combinados com o Ministério Público para essa conta de penas alternativas que a gente chama de conta da VEC, né, da Vara de Execuções. Como é que se libera então esse dinheiro, né? Existe um provimento do CNJ e também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que ele fixa lá as diretrizes para os magistrados fazerem as doações desse dinheiro. É uma espécie de licitação, Toné. O que acontece? O juiz precisa fazer primeiro um edital de chamamento, ou seja, de anúncio, né? E as entidades que tiverem interesse em receber doação, elas têm que se cadastrar. Então, elas têm toda uma série de documentação que elas devem apresentar, num período de 30 dias, normalmente que é fixado com a expedição do edital, né? E nesses 30 dias, então, a minha vara recebe esses documentos, se cria um processo, né? Esse processo vai, depois do final dos 30 dias, com todas as entidades ali, a documentação toda, isso vai para o Ministério Público, e o Ministério Público, então, dá o seu parecer no sentido de cadastrar ou não aquelas entidades que se manifestaram, que querem, né? Como é que é um critério, assim? Elas têm que ser, essas entidades, elas têm que ser voltadas à segurança pública, assistência social, né? Educação. Então, assim, tem uma série de critérios nesse provimento que estabelecem as diretrizes para o magistrado aceitar o cadastro daquela entidade ou não, né? Bom, depois do parecer do MP, isso vai ser feito daí por mim, que sou a juíza agora titular da VEC, sai uma decisão determinando ali quais as entidades que foram cadastradas e quais não foram. Depois disso se abre um segundo edital, e aí sim, esse segundo edital é para que essas entidades cadastradas, e aí apenas essas, por isso que o primeiro edital é tão importante, ele limita agora o segundo. O segundo edital é para essas entidades que foram acolhidas, que foram aceitas, o cadastro foi aceito. Aí sim, elas vão apresentar um projeto de até... Aí o edital vai delimitar o valor desse projeto, né? Ano passado e retrasado foram 20 mil, depois 30 mil, né? Agora isso depende do valor que eu tiver nessa conta, que eu não sei dizer para vocês hoje, mas a gente sempre olha a conta e faz uma média, então divide ali pelo número de entidades e aí estipula um projeto até 20 mil reais. Então aí cada entidade vai ter o prazo de 30 dias para apresentar um projeto até 20 mil reais. E aí sim, também vai com vista ao Ministério Público depois, todos os projetos apresentados, e depois sai uma decisão judicial estabelecendo para quais entidades, para quais projetos vai ser doado esse valor. E depois da doação do dinheiro, né, que o presidente de cada entidade recebe, também eles têm outro prazo, que é a prestação de contas, né? Então, a prestação de contas, daí vem nova documentação com relação à prestação de contas do projeto, porque a gente também tem interesse em saber se esse projeto foi realizado, se o dinheiro foi realmente empregado naquilo que foi dito, né? E também com vista ao Ministério Público, sempre, né? Ele é o fiscal desse processo todo, que sai uma decisão homologando as contas ou não homologando. Nesse caso, as pessoas têm que devolver o dinheiro, né? Nunca aconteceu aqui em Cachoeiro, sempre houve, sempre homologação.
E, enfim, esse é um processo que eu digo, é um processo longo e normalmente eu consigo fazer um processo desses durante o ano. Não consigo fazer duas aberturas de editais, porque realmente é um processo que demanda tempo para ser analisado com cuidado, né? Então, é isso. Bom dia, doutora Roswitha. Bom dia. Somente em essas entidades de Cachoeira, da comarca aqui, que podem participar desse processo? Excepcionalmente, quando alguma entidade não for de Cachoeira, mas ela comprovar que ela beneficia a comunidade de Cachoeira, e vamos acrescentar Cerro Branco também, e Novo Cabrais, porque Sim, eles também é compõem a comarca. Então, se essa entidade de fora, ela comprovar que beneficia a comunidade de Cachoeira e de Cerro Branco e Novo Cabrais, é possível. É necessário um tempo mínimo de existência da entidade ou o fato de ela já existir e ter a sua documentação correta, ela pode participar do certame? O provimento não refere à questão, não exige tempo. Ela exige o CNPJ, ela exige a documentação completa. Isso sim, mas não um prazo. Uhum. E aí, como a senhora explicou, no primeiro momento é qualificar estas empresas. Não se sabe quantas entidades serão qualificadas no processo. Exato. E isso já está aberto, esse prazo, doutor? Esse prazo até já se encerrou, Tomás. Ele encerrou, se não estou enganada, em 12 de março, porque nós abrimos o edital em fevereiro. Então, agora nós estamos aguardando o parecer do Ministério Público quanto a essas entidades que se candidataram. E aí, em seguida, deve sair uma decisão com a lista, então, de quais as que foram homologadas esse cadastro, né? E aí vamos para o segundo edital. Uma coisa que é importante referir, que eu não falei, é que lá na hora de examinar os projetos, já no segundo edital, um dos critérios que é estabelecido no provimento é no sentido das entidades aceitarem prestadores de serviço à comunidade. Então, aquelas pessoas que são condenadas ou que aceitam fazer prestação de serviço à comunidade, elas precisam de entidades para serem encaminhadas aqui na cidade, né? Então, entidades que aceitam, que trabalham, é uma via de dupla mão, né? As pessoas que nos ajudam fornecendo um espaço para que essas pessoas possam trabalhar, fazendo a prestação de serviço à comunidade, elas estão em primeiro lugar na lista de receber uma doação no projeto, claro, né? É a reintegração social, né? Exatamente. E muitas vezes algumas entidades ainda não fazem esse tipo de auxílio para nós, prestando. E aí eu sempre já decidi, deferindo ao projeto dessa entidade, mas condicionando ela a que ela também faça essa contraprestação aí para nós. Toné. Doutora Roswitha, quantas empresas se habilitaram no edital desse ano? Eu não quero dar um número exato, vou frisar que é aproximadamente, mas eu tenho a impressão que foram 17 entidades. Todas de Cachoeira. Todas de Cachoeira. E elas então estão nesse crivo aí de análise documental, né? E a senhora também não estima um valor total que possa ser rateado se todas receberem? Eu estimo R$20 mil para cada entidade. Esse é o normal que tem se verificado nos outros anos, né? Que a conta alcança um X de valor que a gente consegue ratear entre as entidades em torno de 20 mil. E essas entidades são, a gente fala assistencial, são que da área de atendimento da criança, do idoso, da saúde? Da saúde, do idoso, da questão da segurança pública, né? Muitas entidades são dessa área da segurança pública. Educação, algumas escolas se candidatam. E, tendo uma análise histórica, esse tipo de valores de execução, eles têm crescido ou se mantém mais ou menos o mesmo, doutora Roswitha? No período da pandemia, nós tivemos um decréscimo bem significativo. As pessoas, claro, por óbvio, não conseguiam arcar com essas despesas, não, né? Então, na conta, a gente percebeu um valor bem menor angariado. Depois, quando nós retomamos todas as nossas atividades e as pessoas conseguiram, então,
melhor financeiramente, né, melhorar financeiramente. Então, a gente começou a ver um acréscimo de novo, as pessoas que firmam lá a transação penal ou a suspensão condicional têm honrado, na grande maioria têm honrado com os depósitos, e aí então se viu de novo de 2022, eu diria para cá, um acréscimo substancial na conta, né? Doutora Rosita, me permita aí, me perdoe a ousadia, mas eu gostaria de lhe perguntar também sobre a outra função que a senhora exerce aí, que é da Justiça Eleitoral. Nós temos ainda muitos processos para serem julgados referente ao pleito de 2024? Temos, Toné, nós temos bastante prestações de contas ainda que estão em aberto e precisando serem analisadas, né? Quando a gente, lá em 2024, realiza o pleito, a gente dá urgência para as prestações de contas daqueles candidatos que foram eleitos, porque até a diplomação isso precisa estar analisado, né? Então, o número maior de prestações fica para depois, e é essa que aí a gente está agora, com prazos e metas, para ver se nós terminamos ela até o meio do ano, segundo semestre ali, terminamos essas prestações. Doutor Rosita, uma pessoa não se elegeu, não prestou adequadamente as contas e recebe uma condenação. Que tipo de condenação, doutora? Em regra, ela fica com o registro de contas não prestadas. Não chega a ser uma condenação, é esse registro de contas não prestadas que acaba prejudicando essa pessoa depois, no próximo pleito, se ela se candidatar, isso pode impedir o registro da candidatura dela, porque ela tem contas não prestadas na Justiça Eleitoral. E nesse ano, comparado em outros períodos que a senhora foi a juíza eleitoral, nós tivemos mais processos ou menos processos? De prestação de contas? Tu diz? Sim. Eu acho que regula o número de candidatos que a gente tem em todos os pleitos, acho que regula. Não vi um aumento substancial, assim, não é o caso. Muito bem. Doutora Rosita Mas, muito obrigado pela gentileza de vir até o estúdio da Rádio Vale, conversar conosco, prestando todos esses esclarecimentos e esperamos contar com a senhora em outra oportunidade. Eu que agradeço, porque é importante a gente transmitir essas informações para a comunidade.